Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um passeio na vinha do nosso Pai. Nesta vinha, podemos claramente ver onde a gente fica no plano de Deus. Estamos ouvindo de Jesus, diretamente de Jesus, as palavras do Sermão do Monte. Estamos imaginando que Jesus está bem na nossa frente, no nosso apartamento, na nossa casa, e Ele está com a nossa Bíblia na mão dele. Mas em vez dele ler o sermão para nós, Ele vai falar essas palavras para a gente. E durante esses 19 encontros, às 8 horas da manhã, aqui o horário do Brasil, temos andado em capítulo 5 do Sermão do Monte. Eu considero, e eu tenho muita companhia que também concorda comigo, essas palavras de Mateus capítulo 5 são as palavras que descrevem o caminho estreito que nos leva até o alvo, que é: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. É o caminho de Jesus. Ele, sentado perante aquele grupo, 2000 anos atrás, ele abriu a sua boca. Em palavras tão diretas, tão claras, ele descreve uma maneira de navegar as circunstâncias deste mundo e ter a certeza absoluta que existe uma maneira de andar neste mundo onde você vence o mundo. E além de vencer o mundo, você consegue ser o que o seu Criador tinha em mente quando ele criou a humanidade no início. Ele mostra para nós uma possibilidade, um otimismo. Eu não sei como está seu coração nesses dias, mas se você pensar na humanidade e na situação mundial, você tem muito otimismo olhando as circunstâncias que nos cercam? Eu acho que somente ouvindo a voz de Jesus vem um ânimo e a força e a possibilidade de viver uma vida de significado e experimentar aquela alegria do amor perfeito, expulsar o nosso medo e nos capacitar a viver uma vida digna dessa honra de sermos criados na imagem de Deus. A gente, durante esses 19 encontros, incluindo hoje, a gente tem ouvido Jesus falar de 28 assuntos nesse capítulo 5. Ele falou assim, falou de pobreza de espírito, lágrimas, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, paz, perseguição, alegria, ser sal, ser luz, ser justiça que cumpre e não destrói, ausência de ira, palavras limpas, não permitindo que alguém mantenha algo contra alguém, rapidez na resolução de conflitos, ausência de cobiça nos pensamentos, agressividade contra qualquer coisa em mim que é contra o amor, relacionamentos de paz em casa, verdade em palavras e atitudes, virando a face, entregando a capa, andando uma segunda milha, dando para aqueles que pedem, dando para aqueles que querem emprestar, amando os seus inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, fazendo o bem para os maus e os bons, os justos e os injustos. E aqui a gente vê claramente o alvo, e esse alvo ele descreve, aqui, deixa eu ler corretamente o versículo aqui. Depois de
andar nessas 28 características desse caminho, começando na pobreza de espírito e terminando dizendo: ame os vossos inimigos. Porque seu Pai manda chuva sobre os bons e os maus, e manda raiar o sol sobre os justos e injustos. E de repente, no fim desse capítulo, não é o fim do sermão, mas é o fim dele descrever esse caminho estreito, esse caminho do discípulo, esse caminho da libertação, esse é o caminho daquele cujo medo foi expulsado, que se transformou em sal e luz. Essa pessoa que é você e eu, se andarmos juntos com Jesus, e Ele está nos dando o seu apoio, e Ele está conosco, então Ele eleva os nossos olhos e Ele diz assim: portanto, isso quer dizer, na luz de tudo que acabei de falar, na luz que eu estou descrevendo para você com as minhas palavras, e vou viver com a minha vida, e vou manifestar na cruz de Calvário. Portanto, aí ele olha para eles, ele olha para você, ele olha para mim, ele disse: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa declaração é a declaração mais otimista falada a respeito da humanidade. Nunca apareceu nos escritos ou nos livros religiosos do mundo uma possibilidade assim. Mas Jesus, olhando para os seus primeiros discípulos, pessoas simples, pessoas muitas delas sofridas e pessoas certamente fracas como a gente, e ele disse: essa possibilidade existe. E são poucas as pessoas que vão andar nesse caminho. Aí você pode estar perguntando: mas Carlos, isso é uma obra humana? A gente decide e a gente faz isso acontecer? Não. Começa no sagrado zero. Eu não sou, mas Ele é. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Ele começa zerado perante Deus, sabendo que esse desejo em mim de amar só pode acontecer se eu receber dia após dia a poder da presença, da bênção de Deus. Por isso fala bem-aventurado, para andar nessa aventura, para chegar nesse alvo. Eu chego a ser parecido com meu Criador. E o tempo todo eu entendo, é a graça de Deus que pode me capacitar a viver o que Jesus descreve aqui nesse trecho. Extremamente importante a gente compreender que é Deus que faz a gente querer e Ele dá para nós condições para efetuar. Como Jesus disse em João 15, Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. O agricultor quer um certo fruto. O Filho é a fonte desse fruto. E esse fruto só vai aparecer porque Deus quer, porque Jesus é, porque o Espírito Santo se move em nós para esse fruto aparecer. Quando Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo: crê em mim e você será capaz de ser canal pelo qual esse rio passa. E você vai saber o tempo todo, como Jesus disse,
sem mim, nada podeis fazer. Quando chegamos no fim dessas palavras de Jesus em Mateus 5, ele fala, ame os vossos inimigos. Ele fala isso porque se você odiar uma outra pessoa, você vai querer destruir aquela pessoa, ao maltratar aquela pessoa, ou ignorar aquela pessoa. Mas no processo, imagine o número de outras pessoas que estão relacionadas com aquela pessoa que você odeia, que você vai acabar também machucando e ferindo. Jesus não feriu ninguém. Jesus não tirou nada de ninguém. E ele foi a vida dele foi relevante e continua sendo, porque ele amou e ele nos convida a andar nesse caminho com ele. E depois, em capítulo 7, ele disse, somente assim você pode construir uma vida inabalável, porque ela é construída em cima daquilo que é inabalável, que é o Filho de Deus, a rocha que ninguém consegue destruir. Amados irmãos, eu recomendo que você leia capítulo 5 hoje. Amanhã vamos terminar os nossos pensamentos sobre capítulo 5. Na semana que vem, na segunda-feira, vamos iniciar o estudo de capítulo 6 e vai até os primeiros 2 ou 3 versículos de capítulo 7. E a gente vai ver por que a gente consegue desviar desse caminho. O que é que faz a gente sair desse caminho? E a gente vai ouvir o realismo de Jesus. Mas hoje eu quero que você ouça o otimismo de Jesus. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Não estou falando de uma obra humana, de você olhar e dizer, agora eu sou perfeito. Não. Você pode cooperar com a perfeição. Você pode externar a perfeição. Mas você vai saber durante toda a eternidade se tudo que aconteceu, que deu certo na sua vida ou na minha vida, é porque Jesus deu certo. Porque Jesus é certo. Porque Jesus foi enviado pelo Pai. E eu quero que você enche de alegria hoje, que existe esse caminho estreito. E eu quero que você veja nos olhos de Jesus o convite dele de você andar nesse caminho. É uma coisa linda. Medite nessas palavras. Ouça Jesus hoje. Que Deus te abençoe.